Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre Mauricio Pochettino porque parece uma questão de tempo até o Chelsea oficializá-lo como um novo técnico. Algo que vai dividir muitas opiniões. Já vejo gente ali já aceitando mais essa ideia do Pochettino sendo um novo técnico, né? Tem gente que ainda tá muito irritada, né? Eu pessoalmente, né, já mostrei aqui minha insatisfação, né? Eu mantenho minha opinião. Eu acho que assim, ele é um técnico bom, tem suas virtudes. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que tem alguns pontos que ele merece um pouquinho de destaque positivo. Mas ao mesmo tempo eu falo, né? Tendo o Luiz Henrique no mercado, o Julian Nagelsmann, que eu acho que tem um teto de produção maior, eu acredito que, assim, poderia ter sido bem melhor a escolha de técnico, né? Inclusive essa lista final que o Chelsea tem, que é o Pochettino, o Kompany e o técnico do Celtic, essas outras duas opções parecem claramente uma maneira de deixar o Pochettino melhor, né? Porque, comparado aos outros dois, obviamente ele é bem melhor pela experiência, pelo que ele já produziu. Mas, assim, vamos falar primeiro, né, aquela questão. Porque eu não acho que um técnico de primeira prateleira. Porque, assim, se a gente parar pra pensar, ele realmente elevou o Tottenham de nível, né? O Tottenham era um time que mal conseguia ficar entre os 4 primeiros da Premier League. Ficou no ano que teve o Modric, o Bale no elenco, né? E vendeu os dois, né? Inclusive pro Real Madrid. E assim, ficou muito mal alguns anos. Aí contratou o Pochettino, que via de um grande trabalho na Southampton, foi um trabalho realmente muito bom. E aí ele foi pro Tottenham, e aí a gente tem que elogiar o cara. O cara levou o Harry Kane pro time titular, o Heung-min ele soube trabalhar muito bem com os nomes que tinha disponível ali dentro do Tottenham, ele levou muitos nomes. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando, né? Tipo, ele conseguiu lá naquele ano contra o Leicester, né? Um final de campeonato muito ruim, né? Ele empatou com o Chelsea do Gus Hiddink, né? Levou 5-1 do Newcastle, que já tinha sido rebaixado, né? E assim, ele podia ter sido campeão naquele ano do Leicester do Ranieri, né? Ainda mais se a gente olhar quem era o elenco do Leicester do Ranieri. Que foi, obviamente, aquele evento que aconteceu, né? Todo campeonato é aquele ano que tem essa surpresa, né? E o Leicester foi na Premier League, aquele time que tinha o N'Golo Kanté, o Jamie Vardy jogando um absurdo, o Danny Drinkwater, que jogou só aquela temporada na carreira dele, né? Então, assim, a gente teve aquele Leicester, né? E no ano seguinte, acho que no ano seguinte já, o Chelsea é campeão com o Conte, né? E assim, por mais que o Tottenham do Pochettino tenha o melhor ataque e a melhor defesa, né? O Tottenham do Conte foi... Não, o Chelsea do Conte, né? Foi o time que conseguiu os melhores resultados e teve aquela sequência maravilhosa de 13 vitórias consecutivas, né? E assim, é aquela história, né? O Chelsea foi mais decisivo, né? Nos momentos mais difíceis, ele conseguiu mais resultados, né? E é o que me pega um pouco, né? O cara na temporada de estreia consegue o título e o Tottenham ali, o cara já tava um tempinho lá, não conseguiu. Aí dali pra frente, Guardiola e Klopp dominam a Premier League com tranquilidade, né? E assim, óbvio que ele tem méritos, né? O time que ele montou no Tottenham conseguiu bons desempenhos, né? Vários top 4 seguidos, conseguiu ali vagas constantes da Champions, algumas boas campanhas na competição também, incluindo uma final. E como eu disse, né, ele teve um bom trabalho, sabendo trabalhar jovens jogadores. O Dele Alli viveu o seu momento bom na carreira nas mãos do Pochettino, o Harry Kane, o Heung-min todos cresceram muito na mão dele. Mas o que me pega é isso, né? Tipo, ele passou todos esses anos no Tottenham, é um trabalho, todo mundo sabe que foi bom, mas não conseguiu um título, né? Eu fico olhando pro Brendan Rodgers, ele conseguiu uma Copa da Inglaterra no Leicester, o Ranieri ganhou a Premier League, né? O Conte, em 2 anos de Chelsea, a Copa da Inglaterra no ano e a Premier League no outro. Eu acho que ele ganhou a Copa da Inglaterra nos 2 anos, não posso estar errado aqui, mas assim, o Conte conseguiu isso num time que, vamos ser sinceros, né? Tá longe de ser o melhor Chelsea da década, né? Então, eu fico olhando para isso e penso, né? Ele não tem o teto de produção mais alto, né? Mas é aquela história, né? Vai que encaixa, né? Porque eu não acreditava no Tuchel. Alguém acreditava, sinceramente? Depois do jeito que ele termina a passagem no PSG, ele vai lá e consegue um milagre, né? Tipo, ganha a Champions League, consegue chegar a várias finais, né? 2 vezes da Copa da Inglaterra, ele conseguiu ali depois o título do Mundial de Clubes e da UEFA Super Cup suado nos 2, né? Não deveria, mas foi. Então, assim, é aquela história, né? Pode ser que ele surpreenda pelo encaixe, né? Ele encaixa muito na visão dos técnicos da questão do 4-3-3, que é o esquema que os donos gostam, né?
E ele é o esquema que ele mais usa, né? E ele pode arrumar boas dinâmicas ali pro Christopher Nkunku, né? Ele vai jogar ali como meio atacante, eu acredito que seja ele o grande jogador para a posição. Eu acho que ele vai querer um 9, né, melhor do que o Chelsea tem no momento, né? Então vai ser interessante ver como é que ele vai conduzir isso, né? Ele gosta de trabalhar com jovens jogadores, isso é uma coisa que a diretoria do Chelsea gosta. Então, talvez a gente veja mais espaço para Mudryk, Madueke, esses jogadores, né, jovens com muito talento, né? Eu acho que eles vão ganhar mais tempo de jogo, né? Eu fico curioso para ver quem que ele vai querer que seja vendido, quem que ele vai querer que seja mantido, né? Sempre vai ter um jogador que ele vai querer manter, que a torcida não vai gostar, e sempre vai ter jogadores que ele vai querer vender, que a torcida gostaria de manter. Mas isso aí vai depender da relação dele ali com os donos para ver quem que vai ser vendido e quem que vai ser mantido. Então, curioso para ver como isso vai funcionar também. O fato é que o Chelsea vai vender muitos jogadores e planeja fazer investimentos pesados para um 9 e, quem sabe ali, jogadores jovens para o meia defensivo. Tudo indica que o Chelsea vai com tudo pro Lavia e deve ser um preço mais barato do que ir atrás de um Caicedo, um Declan Rice, embora não seja descartado ainda. E goleiro, pelo jeito, eles estão atrás do André Onana, que custaria, segundo o que estão falando, 40 milhões de euros, que é uma barganha, né? Se o Chelsea consegue o Onana por 40 milhões de euros, né, é uma barganha enorme. Talvez consiga de graça, quem sabe a Inter não aceite o Kepa em troca. Eu aceitaria de boa, né? Mas assim, a questão é se a Inter aceitaria. Então vamos ver o que vai acontecer. Tudo indica que vai ser o Pochettino, né? É aquela história, né? Tipo, o trabalho dele no PSG é o que me deixa com o pé atrás. Aqui é um elenco, assim como o Chelsea, tem uma personalidade forte. É uma diretoria assim como a do Chelsea, que mostra também ter seus problemas. Talvez o PSG bem mais, né? O Leonardo, né? Como diretor de futebol, é muito ruim, né? E assim, a diretoria de futebol do Chelsea hoje é boa, né? Tem o Christopher Vine, o Joe Shields, tem nomes muito bons, né? Então, eu tô curioso para ver como que isso vai encaixar. Dizem ali, segundo o Matt Law, que os jogadores gostaram, né? O Pochettino ainda tem uma boa visão para muita gente na Premier League, tem muita gente que considera ele um técnico de primeiro escalão, não é a minha opinião, mas fato é que o Chelsea está indo atrás dele, é o técnico que a diretoria gostou. Eu tenho medo de terem contratado ele pro Bowley ser o cara que comanda as ações no final, dele ser o fantoche. Porque uma coisa que me deixava frustrada dele no PSG é como ele aceitava tudo que o Leonardo fazia, falava, a mesma coisa para a diretoria. Ele era um cara que aceitava tudo assim de boa, e isso para mim é uma coisa ruim, né? Porque quando o cara tá fazendo besteira, cabe ao técnico ir lá questionar. É o que o Conte fazia. O Conte, a gente viu, e foi demitido muito porque jogou lá um negócio no ventilador. Ele não tava gostando disso, né? Quando os jogadores não se entregam, as contratações não foram o que ele queria, entende? Tem técnicos, né? Normalmente os melhores, eles vão ter personalidades fortes, né? E vão manifestar insatisfação quando as coisas não estão indo como eles gostam, né? Até porque eles sabem que tem times que vão oferecer as condições que eles querem pela qualidade de técnico que eles são. Então, curioso para ver como isso vai funcionar, mas tudo indica que vai ser Maurício Pochettino, né? Eu tô até um pouco mais calmo com isso, né? Porque no meu último vídeo vocês viram como é que foi. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.